Oi, tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou criadora do Menina Art Design e hoje eu vou te falar como foi o processo de criação de um nome para uma empresa de açaí que eu fiz. O nome e a identidade visual. Eu vou te mostrar que dentro do Illustrator a apresentação que eu fiz para o cliente é uma apresentação bem simples, bem direta, bem objetiva, diferente da apresentação de identidade visual. Eu tenho mais coisas para mostrar, né? É visual, então tem muitos elementos. Aqui é só o nome. Eu faço esse processo em duas etapas. Eu peço para o cliente responder um briefing só, em que ele vai me dar todas as informações sobre o nome e sobre a identidade visual. Então eu vou perguntar sobre a empresa, o que a empresa faz, quais foram os nomes que ele já pensou, quais nomes que ele acha legal, quais são as características que ele acha importante que a empresa tenha no nome, vou perguntar sobre a história da empresa e também vou pedir referências visuais, porque isso já me ajuda a ver a marca como um todo. Isso é muito importante para o meu processo de criação. Eu vejo a marca como um todo e aí depois eu vou desmembrando e vou trabalhando em cada detalhe de cada processo. Então, depois que eu fechei com o cliente, que ele fez o pagamento da entrada, eu mando o briefing para ele, ele me responde tudo a respeito do nome e a respeito da identidade visual e eu explico para ele, olha, a gente vai trabalhar primeiro no nome, eu vou fazer a etapa de pesquisa, de rascunho, de pesquisa no INPI para ver se o nome está disponível para registro. E aí eu vou pegar tudo isso, eu vou te explicar numa apresentação todo o meu raciocínio, toda a pesquisa que eu fiz para você entender e me dizer as suas considerações. Uma vez que você aprovar o nome, a gente parte para a criação da identidade visual. Então eu costumo dividir entre essas duas etapas para ficar mais fácil, e eu sempre explico para o cliente, sempre explique as coisas para o cliente, ele não tem a obrigação de saber como você trabalha. Então, explique como as coisas vão funcionar, até para ele não ficar ansioso e você chega e você apresenta o nome e ele fica, ué, mas aí cadê o logotipo? Cadê as cores? Não tem nada pronto. Então, explica tudo que vai acontecer, que vai ficar bem mais fácil para você e para ele. Essa foi a apresentação que eu fiz pro cliente sobre o nome e eu vou te mostrar mais ou menos como foi que aconteceu, tá? Como eu disse, é bem simples. O meu objetivo aqui é simplesmente mostrar o meu processo de criação, o que eu pensei e o que eu fiz, por quais caminhos eu fui. Então, aqui eu coloquei algumas informações que ele me passou no briefing, lojas de açaí, e aqui eu coloquei Shigum e Maná. Shigum, inclusive, foi um outro nome que eu fiz. Se você for no meu Behance ou no meu Instagram, tem a apresentação da identidade visual deles lá. Eu fiz o nome e a identidade visual também. Inclusive, como eu criei a marca do Shigum, foi exatamente por isso que ele resolveu fazer a marca dele comigo. Então, esses dois nomes, ele mostrou que ele gostava e falou que eram nomes que tinham personalidade, eram nomes que passavam confiança e era isso que ele queria para a marca dele. E aí eu elenquei aqui algumas características que eu percebi nesses nomes, que não necessariamente o cliente me falou. Ele falou, olha, são nomes legais, têm uma sonoridade legal, passam personalidade, passam confiança pro cliente, foi isso que ele me falou. Mas aí eu peguei os nomes e eu pensei, os dois nomes que ele curtiu são uma palavra só, não tem duas palavras. Os dois nomes têm um significado mais profundo, tanto Shigum quanto Maná. E os dois nomes têm essa ideia indígena, espiritual, essas características assim. Aqui, olha o tanto de informação que eu consigo extrair só de perguntar pro cliente quais nomes ele acha legal. Me diz aí um nome que tu acha bacana. Aí ele me fala dois e eu já entendi que ele vai gostar se eu der uma solução que tem uma palavra, que tenha significado, que tenha uma característica indígena ou espiritual, que tenha uma sonoridade interessante e que passe confiança, que passe credibilidade. Eu já consegui todas essas informações só de fazer uma simples pergunta para o meu cliente. Tá vendo a importância de ter um bom briefing, de fazer boas perguntas? Aqui foram nomes que ele mencionou para mim que ele não curtia, AC Mix sabor baiano. Então, perceba como esses nomes têm características opostas às que a gente acabou de falar. São nomes compostos, são duas palavras, não é uma palavra só. Não tem significado nenhum, são AC Mix, sabor, mistura de sabores. É uma coisa bem literal, bem objetiva e muito comum. Tenho certeza que na sociedade deve ter uma mix alguma coisa, porque o nome é muito comum. Então, são duas palavras, não tem um significado, não passam identidade, não tem identidade, justamente por serem muito comuns. Então, perceba que só de pedir esses exemplos, a gente consegue extrair a essência do que o cliente quer, porque muitas vezes ele não vai saber falar isso para você. Ele não vai saber chegar para você e dizer, olha,
Eu quero que seja uma palavra, eu quero que tenha significado, que seja um significado relacionado a tal coisa. Alguns clientes vão chegar preparados desse jeito, mas nem todos vão conseguir. Esse cliente não necessariamente sabe explicar por que ele gosta da palavra Qigong, por que ele gosta da palavra maná. Ele não sabe explicar. Mas extraindo e conversando com ele, você consegue ir pegando essas informações. E aí, no meu briefing de identidade visual, tem a parte de personalidade da marca. Poxa, por isso que eu gosto de fazer as duas coisas junto. Eu não faço um briefing pro nome e depois outro briefing pra identidade visual. Eu acho que isso atrapalha. Então aqui a gente tem que ele quer uma marca moderna, extrovertida, alegre, séria. Depois eu conversei com ele, enfim. Às vezes acontecem essas contradições e na conversa com o cliente você vai entender. Ele queria alegre no sentido de familiar, para criança, algo que trouxesse felicidade, e séria no sentido de ser uma empresa séria, de ser uma empresa comprometida, com qualidade, enfim. Às vezes essas coisas podem se contradizer e você só vai desfazer essa contradição na conversa com o cliente, tá? Popular, delicada, conservadora, detalhada, elegante, sábia, acessível, criativa e ousada. Enfim, essas são algumas características da personalidade da marca. E eu destaquei duas. Maíra, por que você destacou essas duas? Eu percebi que elas se enquadravam bem com o segmento. A gente está falando de açaí. Eu associei essas características e eu relacionei com o produto vendido, que é um açaí. Então eu peguei alegre, criativo no sentido de diferenciação. Esse foi um cliente que pegou muito na questão de diferenciação. Uma das primeiras coisas que ele falou pra mim, antes mesmo de preencher o briefing, foi: olha, eu não quero que você use roxo nem verde, porque 90% das marcas de açaí usam roxo e verde. Então, não coloque roxo e verde. Eu quero laranja. Ele decidiu a cor laranja, ele chegou pra mim e já falou isso. Ele veio muito com essa ideia de que ele queria uma diferenciação. Ele queria passar profissionalismo e diferenciação. Aqui eu destaquei uma outra frase dele no briefing, né, que era o melhor lugar para ir com família e amigos. Então ele queria essa ideia de ser uma coisa para todo mundo, de ser uma coisa acolhedora, que a família pudesse levar as crianças, pudesse levar os filhos, os adolescentes pudessem ir também, enfim, esse espaço acolhedor para todo mundo. E aí eu destaquei a palavra alegria e fiz a minha brincadeira de associações. Se você viu o meu vídeo sobre a Mandu, é um outro vídeo sobre naming, sobre construção de nome de marca. Esse é um método que eu uso. Não é o único método existente para criar nome de marca, mas é um método extremamente eficaz e que ajuda muito. Se você não viu, eu recomendo muito que você veja, tá muito bom, tá muito completo. Você vai ver tudo certinho lá. Aqui eu fiz basicamente a mesma coisa. Como eu destaquei as palavras alegria e criatividade, eu fui fazendo essas associações e eu fiz associações com outras palavras também. A questão é que eu não coloco tudo na apresentação, porque pra mim não faz sentido eu colocar na apresentação coisas que não foram usadas no resultado final. Então eu tento enxugar o máximo possível, porque o tempo do cliente é precioso, o meu tempo é precioso. Eu não quero fazer uma apresentação extremamente extensa só para parecer que o meu trabalho foi resultado de muito esforço e muita pesquisa. Não, eu quero que a minha apresentação tenha 5 minutos, 10 minutos. Então eu fiz essas brincadeiras aqui com a palavra alegria. Como eu disse, tem outras palavras também que eu associei, mas eu escolhi só alguns para não ficar poluído demais. Então o que eu associei alegria a amigos, festa, sol, sorriso, ação, né, energia, coisas acontecendo, diversão. E essas foram as associações que eu fiz. E peguei também o açaí. Eu pensei, poxa, então eu vou misturar alegria com o açaí. As duas principais coisas da nossa marca. Então, quais são as palavras que eu consigo, palavras, objetos, cores, tudo que vier na cabeça, que eu consigo associar com açaí. Então, eu coloquei fruto, terra, raiz, sorvete, gelado, refrescância. É aí que a gente vai tendo esse clique, porque eu pensei em refrescância e pensei em alegria, que aqui tem sol, né? Porque eu pensei em alegria, festa, praia, bebida e fui pro sol. Então eu peguei o sol e vi no sol um link entre alegria e refrescância. Então quando a gente tá na praia ou numa piscina tomando sol, por exemplo, a gente tá aproveitando o calor, a gente busca coisas geladas. Então a gente vai buscar cerveja, caipirinha, sorvete, picolé, água gelada e, inclusive, o açaí, que pode estar presente, pode ser associado a esse momento de alegria e de calor. Aí eu pensei no sol. E aí eu fiquei pensando em como que eu posso colocar o sol no nome da minha marca. Cheguei num conceito interessante, num conceito de sol. Ele falou que queria cor laranja e fui indo
por este caminho. E se a gente volta aqui, quais são as características que eu tô buscando pro meu nome? Que seja uma palavra só, que tenha significado e indígena. E aí eu descobri que Quara é sol em tupi. E aí eu pensei, cara, tá aí. E se eu colocar um i no final para trazer um pouquinho mais de personalidade, para trazer um pouquinho mais de diferenciação e a gente transformar Quara em Quaraí. Eu não sei se estou pronunciando correto, tá? Foi assim que nasceu a Quaraí Açaí. E esse i eu coloquei justamente por causa do açaí. Então perceba que eu fiz todo esse caminho de estudo, de briefing, de leitura, de pesquisa, de associação, para chegar na palavra sol, para pegar a palavra sol e buscar uma palavra que pudesse representar o sol. Aí eu encontrei a palavra Quara, só que eu não queria usar a palavra indígena tal qual como ela é, eu queria criar uma palavra nova. Eu tento fazer isso. E aí eu coloquei o i de açaí no final e a gente criou a Quaraí, que tem uma sonoridade super legal, tem essa característica, tem o conceito do sol e onde eu queria chegar e onde eu queria te falar, se ele aprovar, eu já tenho identidade visual feita na minha cabeça. Eu não vou precisar fazer mais nada, eu só vou precisar executar, eu não vou precisar exercitar tanto a parte intelectual do processo de criação de identidade visual, porque já vai estar praticamente criado. E fechou, e vai ser a identidade visual mais rápida que eu já fiz na minha vida, se ele aprovou esse nome. Então, ele aprovou, facilitou muito meu processo de criação. Não foi tão rápido assim quanto eu estava imaginando que seria, mas faz parte. E esse é o resultado final. Eu vou te mostrar aqui por dentro como foi a apresentação. Percebe que eu fui construindo tudo para contar uma história para ele. Aqui eu já coloquei um grafismo em volta, já brinquei com as tipografias, falei das características que ele quer. Aqui a gente tem um pattern. E aqui tem uma frase que ele colocou no briefing, que foi uma das coisas que ele mais falou pra mim. Eu não quero ser igual aos demais já existentes. E aqui, logo em seguida, eu tô falando de um açaí diferente. Então, aqui eu tô usando o grafismo. Aqui eu já tô usando uma cor bem diferente, inesperada. Ele tinha pedido laranja, eu poderia ter colocado laranja aqui, mas eu estaria sendo conservadora porque eu já usei laranja em todo o resto da apresentação. Então eu quis apresentar a nova cor da paleta, que é a paleta que traz essa diferenciação. Aqui eu retomo o conceito do nome, em que eu vou falar sobre o sentido, né? O que tá por trás da Quaraí. Aí aqui eu vou contando pra ele a história, coisas que ele me falou no briefing, o moodboard, algumas imagens que eu usei. Aqui o elemento, aqui o nosso conceito, a energia do sol e a refrescância do açaí se encontram aqui. E aqui eu apresento o logotipo. Olha o tanto de coisa que eu mostrei pra ele, ó. 12 pranchetas. Então, em 12 pranchetas, eu só mostrei o logotipo pra ele na 13ª prancheta. E esse é o logotipo, em que eu mostro no laranja, que foi a cor que ele pediu, aqui no amarelo, para complementar com o isotipo, só o isotipo isolado laranja. E aqui eu mostro como foi a construção, eu explico o que é o açaí, aqui é a ideia do sol, aqui é a ideia do bowl, que era para ser um bowl, e aí depois eu vi que ficou um sorriso e eu aproveitei. Não tenho vergonha, não tenho medo de contar para o seu cliente que você descobriu coisas sem querer, tá? Que você criou o conceito depois que o logotipo já estava criado, depois que o grafismo já estava criado, porque a minha ideia era que isso aqui fosse um bowl. Eu vou até pensar se eu mostro os rascunhos ou não. Não sei se eu tenho essa coragem. Mas a ideia é que aqui fosse um bowl, só que aí eu percebi que parecia um sorriso e tinha tudo a ver com o resto da marca e foi completamente sem querer. Então eu falei pra ele, olha, foi sem querer, que isso aqui tá parecendo um sorriso, não foi a minha intenção, mas que bom que ficou, porque eu acho que tem tudo a ver. Seu cliente não se importa se você descobriu as coisas sem querer ou não, sabe? Só conta a história. E essa aqui, que é pra dar o famigerado tchan. Aqui, eu acho que ainda seria uma paleta um pouco conservadora. A gente já tem muita diferenciação, né? Porque é uma marca de açaí sem roxo e sem verde. De fato, é algo muito difícil de encontrar. Mas eu senti que precisava de algo mais. E aí eu escolhi esse magenta aqui, bem bonito. Aqui a gente tem o pattern. Eu simplesmente peguei o logotipo e desmembrei, ó. A gente tem aqui o nosso logotipo. Daí aqui eu peguei aqui. O sorriso eu coloquei aqui isolado. Aqui eu completei o pattern e deixei o solzinho, né, aqui representando o solzinho, aqui a folhinha do açaí e aqui a letra K no estilo do logotipo. Aqui o nosso patternzinho, ele me falou que queria muito uma imagem para colocar
na parede de trás. E eu dei essa ideia pra ele. Eu falei, olha, a gente tem um pattern muito legal pra você usar, que as pessoas podem usar pra tirar foto, pode ser um background pra foto das pessoas pra postar no Instagram. Aqui um outro pattern que pode ser usado em redes sociais. E aqui eu fui mudando as cores, ó. Esse aqui é o meu favorito pra essa marca. E aqui eu fui mudando as cores, fui mostrando pra ele as possibilidades de variação, as tipografias usadas, exemplos de posts. Eu sempre mando junto com tudo, com os logotipos, com as tipografias, tudo que o cliente precisa. Eu mando tudo junto. Então, se ele quiser postar, é dele. Olha esse aqui. Sério. E isso é muito legal de você fazer, porque às vezes quando você apresenta pro seu cliente esse pattern, por exemplo, isso aqui, ele não é design, ele fica, nossa, lindo, muito bonito isso aqui, os elementos da minha marca de esportes. Mas o que eu faço com isso? Ele não tem esse olhar que a gente que trabalha com isso tem, de que isso pode ser uma parede do estabelecimento, isso pode ser uma toalha de mesa, isso pode ser um guardanapo, isso pode ser uma embalagem, isso pode ser um fundo para um post, como eu fiz aqui, ó. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o pattern, deixei inclinado para dar uma diferenciação e coloquei aqui com a tigela de açaí na frente e ficou lindo. E ficou lindo, eu gostei muito. Então o cliente ele não vai ter essa noção. Então aqui, por exemplo, a gente brinca muito com o sol e aqui a gente criou esses raiozinhos de sol com açaí no centro. Funciona muito também. Aqui também. Aqui o nosso logotipo com os açaizinhos no fundo. Aqui o nosso outro pattern com as folhinhas. São usos que o cliente talvez não pense, porque ele não trabalha com isso, né? Olha essa embalagem, que coisa linda. Me disse isso não se destaca numa prateleira. Eu ficaria com vontade de comprar. E eu sempre faço toda a apresentação na identidade do cliente. Não tem nada meu aqui. Não tem nenhuma cominha, não tem meu logotipo, não tem nada. Que eu quero que o cliente esteja imerso nesse universo que eu criei pra ele, que a gente criou junto. Eu adoro fazer esses vídeos, eu espero que você tenha gostado de assistir. Se inscreve, se quiser mais conteúdos assim, é só deixar seu comentário. Até a próxima.